Bonjour, je suis le pirate Barbaral e você está no meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês acerca se o Elias Soares é um cara confiável, um estudioso confiável, se vale a pena acompanhar o trabalho dele e tal, né? E é interessante porque a minha opinião sobre ele é um pouco interessante. Ela elogia de um ponto e critica de outro a apologética dele, né? Critico por um lado eu elogio demais ele, por outro lado eu critico demais, né? E mesmo que eu não fosse adventista do sétimo dia, eu manteria essa opinião, tá? E o que eu vou pedir para você? Primeiro ponto, se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo, né? Troca ideia, comenta aqui o que você acha, eu quero saber qual que é a opinião de vocês sobre Elias Soares, tá? E é isso, então nos acompanhe nesse vídeo e vamos meter bronca. Essencialmente, o Elias Soares, eu conheci o trabalho dele há uns 4 anos atrás, lá em 2017, 2018. E, pô, mano, assim, eu gosto do estilão dele, um estilão agressivo. Eu chamo ele de um smoking da apologética, né, cara? O que é o smoking? Smoking é um personagem do Mortal Kombat que ele tá brigando com você, ele é um robozinho do Mortal Kombat que ele solta um monte de fumaça, some no chão e depois ele sobe com um gancho no queixo, cara, muito louco. Eu gostava de jogar com o Smoking, cara. Eu gostava mais de jogar com o Baraka, né? Um bichão careca com umas garras feio pra cacete que fazia assim. Mas o Smoke era um personagem interessante junto com o Liu Kang e tal, né? E por aí vai. Mas o Elias Soares, quando eu vi isso, cara, ele é um cara que na apologética dele ele é bastante agressivo. E não agressivo no sentido de fala mal, não. Ele é agressivo mesmo porque ele chega, ele sabe, ele te leva onde ele quer chegar, entendeu? Ele faz lá, ele bola umas perguntinhas difíceis, né? É um cara que faz toda uma cortina de fumaça. Então, assim, elogio a ele. Eu gosto muito da apologética dele. Sério, assim, cara, eu queria ser um apologista com metade da capacidade que ele tem, metade da postura que ele tem dentro da apologética no combate mano a mano, frente a frente. Isso sem, sem medo de ser feliz para elogiar. Cara, eu já vi, olha, ele macetar muito pastor adventista, por quê? Ele se propõe como apologista e os pastores adventistas, na sua grande maioria das vezes que fiquiam debater com ele, achavam que estavam indo lá dialogar com o irmão. Não, vou dialogar aqui, nós viemos. Não, você não está indo para dialogar, você está indo para debater. Você está indo para esmagar seu oponente. E o Elias Soares, ele vai com essa intenção. Teve um debate que eu vi no Vejam Só, teve um pastor lá que eu nem sei o nome dele, que o cara, tipo assim, praticamente ele deixou Elias Soares falar. E nisso, quem ganhou o debate? Elias Soares. É porque Elias Soares tem razão? Não, é porque ele entendeu a dinâmica. Pô, a dinâmica é essa. Opa, é livre para falar, pode cortar, que não sei o quê. Então o Elias Soares dominou a discussão e o pastor só ficou lá olhando, ouvindo ele falar. Então, tipo, quando se trata de espaço, de domínio da visão da arma apologética, da apologética como um todo, eu acho que o Elias Soares é um. O nego vai bater em mim aqui, mas ele é um cara que a gente tem que observar ele de perto, a gente tem que olhar assim e falar assim, mano, é assim que nós temos que ter postura, entendeu? Então nisso eu gosto muito do Elias Soares, eu acho muito, muito legal. Então esse é o meu elogio. Mas qual que é a minha crítica ao Elias Soares em si? Elias Soares não é um estudioso confiável. Como assim um estudioso confiável? Vamos lá, você pega lá o Vailate. O Vailate, por mais que ele seja um apologista, ele se ponha como apologista, ele traz muita referência bibliográfica daquilo que ele diz. E ele dificilmente torce alguma coisa. É difícil você ver alguma coisa que o Vailate leu e que ele distorceu. Entendeu? Muitas vezes ele tá falando da posição do inimigo, sabendo mais do que o próprio inimigo posicionalmente está dizendo. Então ele traz muita informação, ele tem o posicionamento dele, mas. Então, assim, o Vailate eu vejo mais dificuldade, assim, no torcer o que ele quer ou não. Ele tenta trazer informação.
Então, o que vai lá também não é nem apologista, vai lá tá mais para um nível de exegeta, né? Tá mais para um nível de exegeta. E, e não tanto numa pegada apologética, mas ele se envolve muito com isso, então ele é um apologista em si. Então deixa ele na banda dos apologistas. Então, nesse sentido. Já o Elias Soares, não. Ele é um cara que ele vai distorcer o fato, ele vai distorcer, ele vai omitir, ele vai omitir informação, e com isso já lhe rendeu algumas coisas que me fazem não olhar para o trabalho dele, seja qualquer vídeo dele, e não confiar plenamente naquilo que ele está dizendo. Então, por exemplo, quando foi a primeira vez? Teve um debate dele bem antigo, foi quando eu comecei na apologética, que ele estava debatendo com o Ezequiel Gomes. Ezequiel Gomes, meu grande amigo, gosto pra caramba do Ezequiel Gomes, está passando por uns momentos difíceis, né? Tá tomando algumas decisões ali que eu acho um pouco complicado, mas, pô, melhoras e oremos por ele, cara. Eu queria poder estar numa situação financeira e poder ajudá-lo, mas também a gente também passa as nossas dificuldades financeiras, né? Então, quem quiser fazer alguma doação, meu Pix se encontra na descrição do vídeo, que é o meu e-mail, né, lepirate@gmail.com, ou caso queira fazer uma doação via Pix mesmo, conversar comigo, meu telefone se encontra no meu Instagram, Adolfo Euclair, ok? E nesse debate com Elias Soares, do Ezequiel Gomes e Elias Soares, eles estavam discutindo sobre a palavra apólime. E o Ezequiel Gomes falou assim, apólime significa matar. E o Elias Soares falou que não significava matar. Aí o Ezequiel Gomes olhou e falou, tá, abre aí sua Bíblia em grego em Mateus capítulo 2. Abre lá em Mateus capítulo 2. Nota, Elias Soares estava com o Nestlé Alan de edição 28, estava com o Nestlé Alan de edição 28, e ele estava com o texto majoritário, exatamente um desse aqui, ó. Estava com o texto majoritário, que ele levou para o debate com o Ezequiel Gomes. Ele teve juro, ele teve a pachorra de levar. E aí, quando o Ezequiel Gomes pediu para ele abrir, ele não abriu. Ele rateou de lá, rateou de cá, rateou de lá e rateou de cá e não abriu. Então, quando ele fez isso e ele se negou a olhar lá que tem apólime se referindo a que Herodes queria apólime Jesus, né? Queria matar Jesus. Ele não quis. Então, ele distorceu. Ele tenta enganar o público dele. Inclusive, isso para ele é tão ruim que já veio o defensor dele. Uma vez veio um defensor dele conversar comigo. Não, porque o Elias Soares é isso, porque o Elias Soares é aquilo. Eu falei, cara, olha o que ele falou aqui no debate. Você acha que isso é coisa de homem fazer? Não, mas o Elias Soares não sei o que. Não, olha, ele falou que apoio não significa matar. Abre Mateus capítulo 2 aí. Aí, mano, o cara falou, eu acho que ele deu uma escorregada aí, cara, pra você ver como é que é tão feio. Então, esse foi o primeiro ponto. Tipo assim, 1-0. Mas ainda assim eu gostava dele, ainda gosto do jeito dele fazer a porra. Cara, eu acho demais, cara. Eu acho demais. Mas aqui nós não estamos falando mais do ponto positivo, mas sim do negativo. Então foi essa a primeira coisa que me fez ficar desconfiado com ele. Primeira coisa que me fez ficar desconfiado com ele. Segunda coisa que me fez ficar desconfiado com ele. Quando o Sérgio Monteiro, o Leandro Quadros começaram a discussão e até escrever um livro, né? A Assunção de Moisés. Eu vou deixar o link do livro Assunção de Moisés aqui na descrição aqui para quem quiser baixar. E o que aconteceu? Houve um artigo que foi escrito, não me lembro, não tenho o nome de quem escreveu, mas acho que deve ter sido o Sérgio Monteiro que escreveu, que tem o significado da palavra tagma. E aí quem escreveu o artigo fez uma definição lá de tagma, né? E aí o Elias Soares falou assim, não, porque tem 2 dicionários aqui que não trazem a definição de tagma, então eu não vou nem ler esse livro, porque nos 2 dicionários que eu abri aqui, não traz essa definição para tagma. Eu olhei, assim, eu como tirando essa cena que eu faço zoeira aqui de apologista, né, de comentários apologéticos como Barbarrala, tirando essa zoeira que eu faço, eu sou professor de grego, mano. E assim, quando eu vi aquilo, eu olhei e falei, não, cara, Elias Soares não fez isso, não. Sendo que, no livro do Leandro Quadros, Assunção de Moisés, Ressurreição de Moisés, foi citado esse livro aqui, ó,
essa coleção de livros aqui, ó, Gerhard Kittel. Foi citado essa coleção de livros aqui, Gerhard Kittel, 10 volumes, foi exatamente essa daqui que foi citada, né? E o Elias Soares, adivinha, ele tem essa coleção de livros aqui. E o que ele fez? Ele não abriu esse livro aqui, ele abriu o quê? O Léxico da Bíblia Palavra-Chave e o Edward Robson, né? Ele menciona esse aqui e ele menciona o Léxico da Bíblia Palavra-Chave, né? Nada contra, eu gosto bastante do Eduardo Robson e gosto bastante do Léxico da Bíblia Palavra-Chave. Só que eles não são os dicionários com uma lexicografia mais recente e eles não são os melhores ou os dicionários mais completos do Novo Testamento, de língua grega para o Novo Testamento. Você tem o Gerhard Kittel, que é um dicionário teológico, você tem o léxico do Carlos Rusconi, você tem o Frederic Dunker, você tem um outro léxico que é o Henry Thayer, né, que está do lado do Eduardo Robson, que é o Henry Thayer, né, então estou mencionando Frederic Dunker, Henry Thayer, todos eles trazem essa definição para Tagnon, né, que foi colocado no livro. É claro que no livro só foi citado o Gerhard Kittel, e ponto. Então, quando eu vi o vídeo dele fazendo isso, tanto que rendeu um vídeo meu no canal do Leandro Quadros, né, tanto que rendeu um vídeo meu no canal do Leandro Quadros falando sobre isso. Então, o que acontece? Quando eu olhei essa segunda, eu falei, falta de novo pro Elias Soares. Como pesquisador, não dá para levar ele a sério. Por quê? O cara, ele saber de onde sai a informação, mas ele ignorar de onde sai a informação e desviar para outras coisas, é uma jogada apologética interessante. Mas, como pesquisador, isso danifica, isso queima a imagem dele. E ele é um cara que escreveu o livro, pô. Então, assim, quando eu olhei aquilo, eu falei, velho, não, esquece, Elias Soares, não acompanho mais para pesquisa, não é confiável para pesquisa. E não falo como adventista, eu falo como professor. Eu olho assim e falo, não, cara, esse é um cara que não confio. Terceira falta, teve uma vez, não sei, teve um vídeo dele que ele gravou sobre Apocalipse 1:7. E ele diz que lá, o Apocalipse 1:7, né, fala... Vamos abrir aqui Apocalipse 1:7? Vamos abrir Apocalipse 1:7 aqui, que fala sobre todo olho verá. E ele disse que nem todo olho vai ver. Mas peraí. Apocalipse 1:7 fala que todo olho o verá. Então foi. Quando eu vi algo desse gênero, eu falei, não. Não. Tá de sacanagem comigo, né? Tá de sacanagem comigo. Então, quando eu vi essa cena. Quando eu vi essa cena aqui, Apocalipse 1:7. E eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo o que os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, esse texto está falando sobre o que? A vinda de Cristo. E aqui está falando que todo olho verá. E aí Elias Soares vem me dizer que esse texto não quer dizer isso. Eu falei, não. Tá, você não concordar comigo acerca do sábado, você não concordar comigo acerca da imortalidade da alma, tudo bem, cara, mas, velho, isso aqui dá pra você dizer que não é? Dá pra você dizer que não é? Não. É claro, eu não vou saber precisar que vídeo foi, mas foi assim, eu vi. E pode ser que eu esteja equivocado, mas pelo que eu me lembro é isso. Tá? Então, terceira falta. Terceira falta, cara. Cartão vermelho. Cartão vermelho pro Elias Soares. Entendeu? Então, depois disso, eu não acompanhei mais. Mas aí eu fui dar uma olhada agora no canal dele. Falei, eu vou dar uma olhada lá, que eu vou gravar um vídeo sobre ele, né? Na verdade, essa aqui é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo. O primeiro eu perdi. Eu tinha postado no canal, mas depois eu falei, apaguei o canal e acabei perdendo os vídeos. Então é a segunda vez que eu tô gravando. Aí eu fui dar uma olhada no conteúdo do Elias Soares. E agora é bem neutro, assim. Uma coisa que eu gostei, ele não depende do adventismo para sobreviver. Ele não depende do adventismo, ele não depende da treta. Ele produz o conteúdo dele, segue a vida dele feliz, vende os livros dele, faz o corre dele. Então, assim, pô, com todo respeito, é assim que eu acho que tem que ser. Né? O cara, ele tem que arrumar treta, confusão, com isso, com aquilo, com o adventista, de vez em quando. Acho legal. Mas ele segue a caminhada dele, ele faz a caminhada dele. Inclusive, vi alguns vídeos dele lá descendo a lenha no Romilson Ferreira também. Então, assim, eu acho que a caminhada tem que ser assim. Então ele não é um cara que depende ou que tenha
viva do ódio em cima dos Adventistas do sétimo dia, né? Apesar dele gravar alguns vídeos falando as perguntas que não foram respondidas, e isso ter sido respondido no canal do Ezequiel Gomes, às vezes o Leandro Quadros já ter respondido, às vezes outras pessoas ter respondido e ele achar que nunca foi respondido. Por isso que eu digo, ele é o cara que levanta uma cortina de fumaça, some no chão e levanta com um gancho no queixo, né? Então assim, mas eu acho isso legal da parte dele, do cara entender que fala assim, mano, eu não vou ficar focar. Ele tem essa discordância com os Adventistas do sétimo dia, mas ele não fica em cima. Ele tem momentos em que ele fica mais em cima, então, tipo, de 20 vídeos que eu vi lá, os 20 primeiros vídeos, eu vi lá um ele comentando sobre imortalidade da alma, um ele comentando sobre o sábado. E é assim, cara, eu acho que tem que ser assim. Porque senão, cara, fica aquele negócio chato, o cara fazendo fofoca, né? Toda hora, cada 10 vídeos que o maluco grava, 7 são em torno da igreja adventista. Fica um negócio chato pra caçamba, né? Isso eu gosto, mano. Eu gostei. Então, assim, é um cara que vive a vida dele, tá seguindo o caminho dele, graças a Deus. Mas eu tenho esses pontos negativos e esses pontos positivos acerca do Elias Soares, né? E eu, particularmente, gosto demais da apologética dele. Não, e não é mentira, eu gosto do jeito que ele faz. Só que eu não o respeito como pesquisador. Eu não confio, eu não consigo ver credibilidade naquilo que ele fala. Por quê? Em pontos chaves de discussão eu já vi que ele falhou. Eu já vi que ele falhou. Eu senti que ele falhou, né? E o que acontece? Ponto. Se ele falhou nesses aqui, eu falei, velho, se ele falou nesses pontos que ele tá combatendo o inimigo, não dá para confiar nos pontos em que ele tá sendo de boa, né? Então, seria isso. Então, se gostou desse vídeo, tamo junto. Se você quer se tornar, se você puder se tornar um apoiador do nosso canal, só mandar uma doação para mim, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? O Pix, né? Vai estar na descrição do meu vídeo. Caso queira conversar comigo, só mandar uma mensagem para mim no meu Instagram, Adolfo Clair. Lá tem meu telefone também, caso queira falar comigo, né? Também tem o meu Facebook, é só você ir na página inicial do meu canal, você vai encontrar lá o meu Facebook, Adolfo Euclair. E tamo junto, tá? Adolfo é sem o O mesmo, né? Adolfo sem o O Euclair, você me encontra lá no meu Facebook, né? E é isso aí, tá? Então, tamo junto e eu quero saber de você. O que vocês acham sobre Elias Soares? Um abraço e fui.